Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Queridos capelães, nós estamos ministrando hoje a nossa aula número 8 do curso de capelania. E nesta aula nós vamos estar falando tanto na parte 1 como na parte 2, porque este assunto é tão profundo, tão extenso, que vamos ter que dividir em parte 1 e parte 2. Essa aqui é a parte 1 da aula 8. E nós vamos estar falando sobre 6 aspectos fundamentais da vida do capelão, que são eles: o aspecto moral, aspecto espiritual, aspecto bíblico, aspecto teológico, aspecto ministerial e aspecto financeiro. Esses 6 aspectos vão ser falados em 2 aulas, parte 1 e parte 2. Vamos entrar em matéria. O assunto é extremamente importante, ok? Então, parte 1 da aula 8, ok? Aspectos fundamentais da vida e do ministério do capelão, ok? Primeiramente, falando sobre o aspecto moral, que é um assunto de extrema importância, que eu tenho visto algumas pessoas dizer que não é tão importante. Quando dizem que não é importante? Quando dizem que a reputação moral não é importante na vida da pessoa. Essa afirmação entra em contradição com a Bíblia, pois claro que a reputação moral é importante. No livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 1, está escrito que a reputação moral vale mais que a prata e o ouro do mundo inteiro. Também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, é claro que tem valor, sim. Claro que tem importância. Quando falamos do aspecto moral, nós estamos falando de ética. O que é ética? Eu costumo dizer que é uma régua que mede a nossa conduta, determinando o que é certo e o que é errado. Essa é a minha definição em linguagem simples, né? Tem a ética cristã, na prática, na vida do cristão de um modo geral. Tem a ética ministerial, como nós vamos ver isso mais adiante. E quando falamos de ética, tem a ver com conduta e tem a ver com caráter. Quando falamos de conduta, automaticamente estamos falando de comportamento. E quando falamos de caráter, automaticamente estamos falando de atitudes, daquilo que expressamos aos olhos das pessoas. Então, a Bíblia, eu não vou ter tempo aqui para ler essas referências com vocês, mas vocês vão encontrar, tanto em Ageu, capítulo 1, versículos 5 e 7, como Deuteronômio 8, 6, como Josué 22, 5, como 2 Crônicas 7, 14, em todas essas passagens, vocês vão encontrar a palavra caminhos. Caminhos. O que significa isso? Em Ageu 1:5 começa dizendo: meditai nos vossos caminhos. O versículo 7 é a repetição do versículo 5, meditai nos vossos caminhos. Em todas as demais referências, a palavra caminhos, mudai os vossos caminhos, se refere exatamente à conduta, se refere exatamente ao caráter, tem a ver com o comportamento no dia a dia, com aquela mudança que devemos ter quando nos convertemos. Porque em 2 Crônicas 7,14, por exemplo, diz assim: e se o meu povo, é o próprio Deus falando, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então não pensa que a palavra caminho aqui é caminho de estrada, de caminhar, não. Se refere ao proceder, ao procedimento, ao comportamento da pessoa como tal. Se converter dos seus maus caminhos, ou seja, dos seus maus comportamentos, suas más atitudes. É isso que se refere. Então, tem gente que diz: eu sou assim e não mudo. Eu nasci assim, assim vou morrer. É moabita.
Moabita é o tipo de gente que repousa nas próprias fezes e não aceita, não admite mudança. Isso não é bom para um capelão. Isso não é bom para um ministro de Deus, de forma nenhuma. O capelão deve ser aquela pessoa que está sempre em fase de crescimento, sempre. Está escrito na Bíblia, creio que é Provérbios, se não me foge a memória, Provérbio 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai em aumento e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, queridos, nós temos que estar sempre em aumento, sempre em crescimento, sempre em desenvolvimento. Não podemos dizer eu sou assim, ninguém me muda, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Essa atitude precisa ser mudada, precisa um câmbio, definitivamente. Continuamos aqui. Até aí falamos do aspecto moral. Porque observe bem, um capelão é um teólogo, é um ministro de Deus, é um ministro integral. A moral de um capelão deve ser uma coisa prioridade, a moral. Um capelão não pode ser uma pessoa sem moral. Quem não tem moral é imoral. Então, o aspecto moral é fundamental na vida e no ministério do capelão. Agora, falando sobre o aspecto espiritual, é outro assunto. O aspecto espiritual tem a ver com a sua comunhão com Deus. E não somente com Deus, com a igreja local. Com os irmãos. Quando falamos do aspecto espiritual, a primeira coisa, o primeiro passo é uma vida de oração. Lembrando que não existe somente capelães evangélicos, existem capelães que não são evangélicos. Mas no nosso caso, como capelães evangélicos que somos, a vida de oração deve ser prioridade. E geralmente o capelão evangélico é pastor. Se não é pastor, é um missionário, é uma missionária, é um pregador, é uma pregadora. Pois bem, tomando em conta isso, o passo primordial para fortalecer o aspecto espiritual é a vida de oração. Em Lucas 6,12 diz que Jesus, observe bem, Jesus, o Filho de Deus, o qual também, sendo Deus, porque Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. A Bíblia diz aí nessa referência que ele foi ao monte orar e passou a noite toda orando a Deus, porque ele precisava no dia seguinte tomar uma decisão. Você sabe qual era a decisão? Escolher os seus apóstolos. Mas primeiro ele orou. Quanto tempo orou? O texto bíblico em Lucas 6,12 diz claramente que ele orou a noite toda até o amanhecer. Isso nos ensina uma grande e preciosa lição, que você e eu, como capelães, precisamos orar, e não é orar pouco não, é vida de oração. Tem gente que ora somente quando vem o aperto, somente quando vem a crise, somente no sofrimento, somente na dor. Isso não é correto. O correto é viver em oração. Aquela oração constante, permanente, adoração, louvor, porque a oração tem que ser integral. Pois bem, o outro passo é o jejum. A Bíblia mostra claramente que, inclusive, Jesus começou seu ministério fazendo 40 dias de jejum. Isso é um exemplo para nós. Eu já vi gente dizendo que não precisamos jejuar porque Jesus jejuou por nós. Não, ele não estava jejuando por nós, ele estava dando o exemplo. Ele, como Filho de Deus, jejuou. Nós também precisamos jejuar. A doutrina do jejum é essencial na prática, na vida do capelão e de qualquer obreiro de Deus. A outra coisa é a comunhão. Não pode alguém ser capelão e não pertencer a um grupo local, a igreja local. O que a Bíblia diz em 1 de João 7? Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A palavra-chave nesse versículo é a palavra comunhão. Estar em comunhão uns com os outros. Para isso é preciso congregar, para isso é preciso confraternizar. É preciso estar unido. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, juntos, em união. Salmo 133. Então, a comunhão é parte essencial do aspecto espiritual da vida e do ministério
do capelão. O salmista Davi, aí está o texto, vivia em oração de manhã, ele orava de manhã, meio-dia, à noite, pela madrugada. O texto bíblico revela isso. Ele vivia em oração. Por certo, não somente essa referência, o livro dos Salmos completos revelam que Davi era um homem de oração em forma permanente. E isso para nós é um exemplo muito bom, muito bom. Daniel capítulo 6, versículo 10 diz que ele vivia em oração. Daniel vivia de joelho. Daniel vivia em oração. Claro, eu também não estou dizendo com isso aqui que a única forma de orar é de joelho. Jonas orou no ventre do peixe e cada um ora conforme onde estiver, até no volante, dirigindo seu carro, etc. Não existe uma forma única de orar. Mas o que eu quis dizer é que o profeta Daniel tinha sua vida de oração, de devoção, de adoração, marcada pela oração, estava ali no seu quarto de joelho orando, e inclusive quando ele soube que o edito estava assinado contra a sua vida, pena de morte para ele, por estar orando, ele não desistiu de orar. Essa deve ser a atitude que nós, como capelães, devemos ter. Falando agora sobre o aspecto bíblico, por certo, alguns perguntam, Pastor Bento, existe diferença entre o aspecto bíblico e o aspecto teológico? Sim, existe. Existe. O aspecto bíblico tem a ver com o conhecimento da sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não pode existir nenhum só capelão, que não tenha lido a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Por certo, vocês que estão me ouvindo, que estão fazendo este curso, eu creio que a partir do momento que você se inscreveu para fazer este curso é porque você já leu a Bíblia toda. Se por uma casualidade isso não é certo, tem alguém aí que não leu, leia, mas não leia uma vez, leia 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes, conheça bem a sua Bíblia. Antes de eu estudar teologia, eu li a Bíblia uma vez por ano. Depois, algum tempo depois, mesmo antes de estudar teologia, eu passei a ler a Bíblia 2 vezes por ano. Dá para ler? Dá. Dá para ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse do dia 1º de janeiro ao dia 30 de junho, lendo 4 capítulos na hora do café da manhã, 4 capítulos na hora do almoço, 4 capítulos na hora da janta e 4 capítulos antes de dormir. Dá para ler completinha do dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho e depois, mais uma vez, completinha do dia 1º de julho até o dia 31 de dezembro. Eu fiz isso repetidas vezes, então dá para fazer. Estou falando com experiência. E por certo, me dá coisa assim, me dá vontade de rir de um diácono meu. No dia, quando eu me formei, concluí meu doutorado em teologia, eu convoquei a igreja que eu pastoreava para fazer um culto de ação de graça. Felicidade, né, irmãos? A gente, com muito esforço, porque também estudar não é fácil, né? Estudar cansa. Estudar cansa mais que trabalhar. Para você ficar até o final de uma aula dessa aqui, eu sei que você se contorce com vontade de dar pausa e parar e não ir até o final. Não é fácil mesmo, não. E pegar um livro e ler até o final. E um doutorado em teologia leva muitos anos. E eu digo, vou fazer um culto de gratidão, de ação de graça. E naquele dia eu entrei na igreja vestido na mesma roupa da formatura, né? Com nós chamamos lá em Venezuela toga e birrete. Aqui no Brasil aqui no Brasil não é toga e birrete, aqui é beca e capelo. Eu fui vestido com minha toga e meu birrete e na entrada da igreja um diácono gracioso perguntou assim: pastor, você já leu a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse? A gente tem que ter paciência, viu, irmãos? A gente tem que ter paciência, a gente tem que ser humilde, porque aquilo ali é uma pergunta tentadora para desestabilizar o emocional da gente, para fazer a gente dar uma má resposta para o irmão, pro coitado do irmão. É falta de sabedoria da parte dele, é uma imprudência, né, da parte dele,
É uma imprudência da parte dele, uma imprudência, uma pergunta nécia. Mas a gente também não pode responder mal, não pode, tem que ter paciência, tem que ter paciência, tem que ter paciência. E eu tive paciência e não respondi mal. É um culto de gratidão, ação de graça, e o irmão vai me desestabilizar bem na entrada, eu vou entrando todo bonito, todo com aquele capelo na cabeça, todo... E o irmão vem com uma pergunta dessa: pastor, você já leu a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse? Oh, meu Deus! Falta de sabedoria. É bom você estar ouvindo isso aqui para que você também tenha prudência no falar, na hora de fazer uma pergunta. Nunca chegue para um advogado e pergunte se ele estudou direito, que isso é feio. Nunca pergunte para um médico se ele estudou medicina, isso é feio. Não pergunta isso não, irmão. Tá? Isso é feio. Continuando aqui, conhecer a Bíblia bem de Gênesis a Apocalipse. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E em Oséias 6:3 está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como é que se conhece ao Senhor? Por meio da sua palavra. Então, o aspecto bíblico é ler a Bíblia. Pastor Bento, mas é a mesma coisa que teologia? Não. Vamos falar agora do aspecto teológico. É diferente. A Bíblia você estuda em casa, sozinho, em casa, lendo sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É o conhecimento da Bíblia. Já o aspecto teológico, você vai para um instituto e através do instituto você vai receber uma formação acadêmica, de modo formal. E aí você vai conhecer hermenêutica, exegese, as doutrinas fundamentais e etc. Então, o aspecto teológico tem a ver com uma formação acadêmica no instituto. O conhecimento da Bíblia em casa, lendo de Gênesis e Apocalipse. São duas coisas parecidas, até relacionadas entre si, porém diferentes, ok? Então, conhecer o aspecto teológico é conhecer o que é certo ou errado sobre doutrina. E para isso aqui se recomenda não somente ingressar no Instituto Bíblico, se recomenda fazer um estudo. Quando falamos de doutrina, se recomenda fazer um estudo detalhado das epístolas. Tem gente que, por não saber de doutrina, pega um versículo isolado lá no livro de Eclesiastes e diz: você viu? O inferno não existe, o céu não existe, porque aqui Salomão, já morrendo, parece que estava desejando a morte, diz que a vida não tem sentido, a vida não tem sabor, e que tanto faz morrer um jumento, morrer um boi, como morrer um homem, tanto faz um como o outro, que é a mesma coisa. Aí o camarada pega um texto desse, isolado, fora de contexto, e diz: viu? Não tem eternidade, não tem céu, não. Não, irmão. Eclesiastes é um livro poético, escrito na fase final de Salomão, quando já estava desejando a morte, angustiado, decepcionado com as mulheres e etc. Aí, meu irmão, você pega o livro de Eclesiastes, vai fazer uma pregação em cima dele, não é doutrina. Doutrina são as epístolas, ok? Queridos, vamos parar por aqui. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.